E aí, gurizada, tudo certo com vocês? Nesse vídeo aqui eu quero te contar o quanto eu já gastei com a minha Virago 250. Eu já abordei em outras oportunidades, em outros vídeos aqui no canal, justamente sobre esse tema. Quanto custa ter uma moto? Uma Virago 250 sai caro? Quem me acompanha sabe da minha opinião. Eu acho que é uma moto que sai sim barato. Não é da mais barata, obviamente. Afinal, nós estamos falando de uma 250 Custom, mas está longíssimo de ser das mais caras. E para sustentar essa minha opinião, digamos assim, para ilustrar melhor para vocês, eu decidi fazer esse vídeo aqui, onde eu vou discriminar detalhadamente e vou te contar quais foram os valores e no que eu gastei com ela ao longo desses quase 3 anos completos que eu tenho uma motocicleta em mãos. Antes de qualquer outra coisa, eu te lembro de estar ritualizando, se inscrevendo no canal, isso dá muita moral, faz completa diferença. Avalie esse conteúdo aqui e deixa a tua ideia no campo dos comentários, isso ajuda demais, fechou? Então vamos ao que realmente interessa. Muitas pessoas chegam aqui no canal pesquisando informações sobre essa moto e com algumas informações um pouco distorcidas, e eu até entendo, tá? Normalmente a maior parte do público acha que é uma moto gastona, é uma moto que oferece custos excedentes ao seu proprietário. Afinal, o fato de não ter tantas Viragos 250 rodando e circulando pelo Brasil, eu acho que assusta um pouco as pessoas e faz elas pensarem justamente que não vai ter peça e se tiver vai ser muito caro. Acho que o próprio estilo custom proporciona um pouco dessa imagem negativa. Fora aqueles orelha seca que ficam queimando a reputação da moto por aí, falando mal, porque muitas vezes acabaram tendo a infelicidade de pegar uma moto sucateada, ou muitas vezes nem tiveram experiência e saem passando desinformação pra galera por aí. Então é também principalmente para essas pessoas que eu tô fazendo esse vídeo. Dito isso, eu acho que tudo passa pela forma com a qual tu vai usar a tua possível futura Virago, tá? Existem muitas subjetividades que vão influenciar nesse gasto que tu vai ter ao longo do tempo. Como por exemplo, em qual ambiente que tu vai utilizar a moto, se tu vai utilizar no trânsito da cidade ou só para viagem. Com qual frequência que tu vai utilizar essa moto. Se tu vai usar ela no dia a dia para ir e voltar do trabalho, da tua aula. Ou se ela vai ficar só no final de semana para o lazer. Qual é a tua ideia para essa motocicleta? Se tu quer uma moto mais original e mantê-la original, ou se tu não te importa tanto com essa originalidade, quer customizar ela do teu jeito? Qual tipo de cuidado tu vai ter com essa moto? Tu vai fazer a manutenção preventiva? Tu vai fazer as trocas periódicas no tempo certo? Tudo isso influencia muito, e é por isso que eu vou passar o perfil de uso que eu tenho com a minha moto para conseguir estabelecer uma relação lúcida com os gastos que eu tive, tá? Para quem não sabe, eu faço um histórico de gastos da minha moto, onde eu registro tudo que eu adiciono e as trocas que eu faço nela. Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá aqui no canal, tá aí no card, eu vou deixar linkado para aqueles que tiverem um pouco de interesse sobre esse assunto. Recomendo demais que vocês façam isso. E é com base nesse histórico que eu vou passar essas informações para vocês, tranquilo? Bom, meus caros, eu adquiri a minha motocicleta, eu coloquei as mãos na Brilhosa no exato dia 30 de janeiro de 2020, tá? E eu peguei essa moto tendo 36.220 quilômetros rodados. Portanto, eu tô caminhando aí para os 3 anos completo como proprietário da Virago 250. E nesse exato momento, no meio do mês de dezembro de 2022, a Brilhosa está com exatos 41.725 quilômetros rodados. Isso significa que ao longo desses quase 3 anos eu rodei pouco mais de 5.500 quilômetros. O que significa que eu rodei pouquíssimo com a minha moto. E isso se deve principalmente ao fato de que eu não utilizei a moto durante o dia a dia na maior parte do tempo. Sim, eu já até utilizei ela para os meus compromissos na cidade, para ir e voltar do trabalho e outras coisas do tipo, só que foram por curto espaços de tempo. Então eu posso afirmar que eu basicamente utilizei mais a minha moto para lazer mesmo, tá?
como por exemplo para fazer algumas viagens curtas de não mais que 200, 250 quilômetros. Com base nesse perfil, eu vou começar agora a citar gasto por gasto e também os problemas que eu tive ao longo desse trajeto até aqui com a moto. Demorei aproximadamente 10 meses para sentir necessidade de fazer a primeira substituição e foi do relé automático de partida. Eu gastei ao total R$ 108, sem mão de obra para instalar, porque eu instalei em casa mesmo. Certa manhã eu fui fazer a moto pegar e ela não estava virando a partida. Então eu lembro que eu fui até meio que às cegas, desconfiei depois de pesquisar bastante que fosse o problema no relé automático. Fui lá, comprei e substituí, deu tudo certo. Aproximadamente 3 meses depois disso, em janeiro de 2021, foi a vez de eu gastar com o cabo de embreagem, que eu coloquei original, tá? Comprei na autorizada da Yamaha aqui da minha cidade. Isso me custou R$ 145 e eu instalei em casa também. Então não tive nenhum gasto com mão de obra aí. Só a nível de curiosidade, nessa mesma troca, eu troquei os parafusos ali do burrinho de fluido do óleo de freio dianteiro, tá? Que custou, sei lá, pouco mais de R$2, eu acho, os 2 parafusos. Originais, acho importante citar. Ainda no mês de janeiro de 2021, no final dele, eu troquei as lâmpadas de LED dos faroletes da moto. Isso aqui eu acho que vale colocar um asterisco, porque a Virago originalmente não tem faroletes, não tem faróis de milha. Então, para quem tem aí, eu acho que é válido só citar a nível de curiosidade. São as lâmpadas mais comunzinhas que tem de LED. Comprei no Mercado Livre mesmo, de uma marca paralela, paguei R$30 as duas, super barato. Instalei em casa mesmo. Acho que a nível de curiosidade também eu fiz uma reforma no pezinho da moto, eu retirei ele para pintar, mas eu não coloquei aqui os gastos, não deve dar muita coisa também. E agora passando para o mês de agosto, meio do ano de 2021, foi quando eu fiz a minha primeira customização opcional na moto, digamos assim. Eu mandei fazer sob medida e instalei um CC bar alongado na motocicleta, de aço inoxidável, o que me saiu R$320. Poucos dias depois disso, ainda em agosto de 21, eu fiz a primeira troca de óleo com o filtro. Saiu R$112, incluindo a mão de obra. Nesse momento aqui, a motocicleta estava com seus 37.800 km rodados. Um ano depois disso, percebam um salto temporal considerável, eu fiz a troca do retificador de voltagem da bateria, isso em agosto de 2022 agora. Para quem não acompanhou essa saga, tem o registro dessa indiada aqui no meu canal, desde os problemas que eu tive até a solução que eu encontrei. Mas a respeito da substituição em si, eu instalei o retificador de voltagem da Magnetron, ele me custou R$193 no Mercado Livre, mais R$60 de mão de obra. Eu até tentei fazer em casa essa troca, mas por conta de um detalhezinho dos sockets que não bateram um com o outro, o da moto com o da peça nova, eu tive que aderir ao mecânico. E mais recentemente, agora em setembro desse ano, eu fiz a segunda troca de óleo com o filtro da moto. Coloquei o Yamalube 20W50, que é o óleo indicado pela fabricante no manual da motocicleta, e o filtro da Tecfil PL247. Me saiu R$125 os produtos e a moto estava com 41.197 km. E bom, contabilizando todos esses gastos, o custo de manutenção da motocicleta ao longo desses 3 anos, acreditem, me saiu pouco mais de R$1.030. Mas é claro, gurizada, é super importante aqui a gente levar em consideração o tipo de uso que eu fiz da motocicleta, que foi um uso bem dosado ao longo desse tempo, o tipo de cuidado que eu tive com ela. Eu sempre procurei colocar peças originais, como vocês viram ali, óleo original, cabo de embreagem original, enfim. Mas aqui também tem uma variável que é super importante, eu diria que a principal, que eu não citei no início do vídeo, que é o estado no qual tu vai colocar as mãos na tua motocicleta. Isso aqui é completamente determinante
pro quanto tu vai gastar na tua moto ao longo do tempo em que estiver usando ela, tá? Ou seja, se tu pegar uma moto bichada, uma Virago que foi mal cuidada, que foi toda sucateada ao longo do tempo, e é muito comum a gente encontrar, infelizmente, esse tipo de situação por aí. Afinal de contas, a gente está falando de uma motocicleta senhora que tem mais de 20 anos no mercado. Tu vai ter muito mais gasto, talvez tu vai gastar até 5 vezes mais do que isso aqui, principalmente se tu pegar uma motocicleta com um motor ruim. Eu basicamente não toquei no motor dessa moto aqui, por isso que esse gasto caiu lá embaixo. Claro que daqui a pouco também pode ser uma questão de sorte, tu pode acabar, espero que não, tá, de coração, mas tu pode acabar te envolvendo em um acidente, deixando a motoca cair, ter danos estéticos, aí, ter gastos, né, com estética da moto principalmente. Então tem muita coisa que pode acabar influenciando nessa questão. Mas eu espero que eu tenha aqui elucidado um pouco essa questão dessa má fama que algumas pessoas pintam da Virago 250, que ela é uma moto gastona. Definitivamente não é, muito menos no consumo, tá? Eu nem levei em conta aqui o consumo da motocicleta. Espero também que esse vídeo aqui contribua para que tu tenha uma melhor ideia do que é essa moto. Se tu curtiu esse conteúdo aqui, eu te convido novamente a estar ritualizando, te inscreve aí, não deixe de te inscrever, isso me ajuda demais, demais mesmo. Avalie o conteúdo, eu espero teu comentário aí, e até uma próxima, forte abraço.